A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar juntos estudando essa proposta de amor, de libertação, de trabalho do bem, com o uso adequado dessa ferramenta bendita, meu caro ouvinte, que é a mediunidade com Jesus. Estamos abordando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Hoje vamos dar continuidade ao tópico Mediunidade de Efeitos Inteligentes. Já havíamos iniciado o item Médiuns Falantes e Psicofônicos, quando o espírito comunicante atuam sobre os órgãos da palavra. E quando a manifestação psicofônica é mais intensa, transe, menos superficial, ou seja, ele é mais profundo, porque o médium sofre junto com o sofredor e não raro deixa-se impregnar pelas vibrações desarmônicas que, sendo absorvidas, são somatizadas, mesmo após o encerramento da comunicação e o afastamento do espírito. Contudo, com a educação da faculdade mediúnica, o estudo contínuo e o esforço da melhoria moral, o médium aprende a neutralizar as vibrações, auxiliando eficazmente o necessitado espiritual. Então, nesse caso, desse tipo de comunicabilidade, realmente o médium vai sentir muito do que o comunicante apresenta, mas são sensações que não lhes pertencem. Permanecerá vestígios por alguns minutos após a comunicação, e uma vez que a conexão é estabelecida com o mentor, nós recebemos a eliminação dessas sensações. E também os auxiliares médiuns da equipe, ao aplicar o passe e a realização da oração, essas sensações todas passam. Agora podemos considerar em que circunstância o médium falante ou psicofônico não se recorda do pronunciamento do comunicante dentro de sua atuação no fenômeno mediúnico. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Se o transe mediúnico é bem mais profundo, o medianeiro entra em um estado de sonambulismo e, ainda que não esteja dormindo, não se recorda que transmitiu durante a manifestação do espírito. Nessas condições pouco comuns, atualmente, o médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente se lembra do que disse. Nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim. Alguns têm intuição do que dizem, no momento exato em que pronunciam as palavras. Eis o porquê de Allan Kardec ter optado preferencialmente pelos médiuns sonambúlicos, por apresentar essa facilidade de afastamento do corpo e receptividade muito profunda e de alta completude na possibilidade da identidade do espírito se manifestar livremente. E dando continuidade ao conteúdo da apostila, temos agora o item Médiuns Psicógrafos. São as pessoas que transmitem pela escrita mensagens dos espíritos. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 13, o codificador classifica a mediunidade de psicografia em dois tipos. Letra A, psicografia indireta.
quando o espírito utiliza um instrumento que não seja a mão do médium. Nessa situação, trata-se da mediunidade de efeito físico. Então, apesar de ser escrita, ela não é utilizada a função orgânica do braço do médium, mas o ectoplasma, os fluidos necessários para essa condição. E a letra B? Psicografia direta ou manual, quando o espírito utiliza a mão do médium. Allan Kardec também pondera, dizendo que todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo, pela facilidade com que podem exprimir-se. Eles, os espíritos, nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam apreciá-los em seu justo valor. Além disso, entre as faculdades mediúnicas, a de escrever é a mais suscetível de ser desenvolvida pelo exercício. A psicografia pode se manifestar de forma mecânica, intuitiva e semimecânica. São 3 possibilidades, meu caro ouvinte. Preste bem atenção. Número 1. Médiuns psicógrafos mecânicos. O espírito atua diretamente sobre a mão do médium. Ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade deste último. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, a mão se move sem interrupção e há revelia do médium, parando somente quando o ditado termina. Então essa é uma atuação bem mais ampla, mais profunda e que traz uma fidelidade muito precisa do que realmente o espírito deseja escrever. Esta modalidade de psicógrafo é muito rara. Segundo, médiuns psicógrafos intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, já que designamos por esse nome o espírito encarnado. Então está bem claro que a classificação de espírito encarnado para Allan Kardec, ele denomina alma. O espírito comunicante não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma nem a guia, atua sobre a alma. A alma do médium, sob esse impulso, dirige sua mão e a mão dirige o lápis. É ela quem recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. Então é o caso de identificar o pensamento que não nos pertence, tomar às mãos o lápis e escrever, porque o espírito não vai escrever por nós. O médium é que precisa tomar essa decisão. E o terceiro item são os de médiuns psicógrafos semimecânicos, ou seja, intermediários entre o intuitivo e o mecânico. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade do médium. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que sua mão é impulsionada contra a sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Então, apesar do espírito estar usando diretamente o braço do médium para escrever, também está utilizando e participando do conteúdo que o médium pode oferecer. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, antes da escrita. No terceiro, ao mesmo tempo que a escrita. Estes últimos médiuns são os mais numerosos. Nas reuniões mediúnicas espíritas, os espíritos orientadores se manifestam mais usualmente pela psicografia e pela psicofonia. Esta última, ou seja, a psicofonia, contudo, é mediunidade prioritária para atendimento aos espíritos sofredores, como já foi dito. Então, nas reuniões mediúnicas de desobsessão, por exemplo, vamos estabelecer o diálogo através da mediunidade de psicofonia. O espírito não vai se comunicar através de uma escrita para depois
estabelecer o diálogo. O diálogo tem que ser feito pela psicofonia mesmo. Médiuns videntes é o novo tópico. São dotados da faculdade de ver os espíritos, em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só possuem em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. É raro que esta faculdade seja permanente. Podemos incluir na categoria dos médiuns videntes todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver os espíritos, quando sonhamos, não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente falando mediunidade de evidência. O médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas na realidade é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Então é assim, meu caro ouvinte, toda a equipe de trabalho, cada um dos médiuns vai apresentar alguma modalidade de faculdade mediúnica. Então, na hora da avaliação, a apresentação das sensações, a apresentação das experiências, do que foi detectado, é um somatório que gera uma facilitação para concluirmos muitos casos. E são muitas as variações da identidade do espírito a partir dessa faculdade de vidência. Muitos médiuns veem somente o perispírito do desencarnado. Outros já descrevem como ele estava vestido, outro apresenta perspectivas do seu pensamento, das suas intenções, do porquê dele estar ali, a relação que tinha com determinada comunicação. E tudo isso é feito durante a avaliação para que possamos sempre aprender com cada comunicação, tirar proveito pedagógico do universo completo de cada um que se comunica, que tem uma reação específica do seu histórico, da sua dor, e como lidar com essa dor, e quanto que nós nos identificamos tantas vezes com essas mesmas dores, e como podemos tirar proveito então de fortalecimento moral, de estrutura psíquica e emocional, para lidarmos também com as nossas questões. Então é uma via de mão dupla esse trabalho de amor dentro da reunião mediúnica. Vamos continuar abordando a mediunidade de efeitos inteligentes já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje e você acompanha conosco aqui, meu caro ouvinte, o estudo da mediunidade, estabelecendo sempre o concurso da reformulação moral, da consciência de espírito, do trabalho de coletividade dentro de uma reunião séria, com um propósito sério, buscando o bem, buscando servir, aprender a amar, dentro dessa proposta que a Casa Espírita oferece para cada um de nós. Acompanhando aqui a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, da Federação Espírita Brasileira, nós estamos estudando o tópico Mediunidade de Efeitos Inteligentes. Vamos dar continuidade agora, buscando o item Médiuns Sonambúlicos. Falamos tanto dos médiuns sonambúlicos, ou da condição do sonambulismo na hora da comunicação, e agora vamos estudar com mais propriedade esse tópico. São os que, sob transe profundo,
transmitem comunicações dos espíritos. Então é um transe mais profundo, o primeiro item a ser considerado. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe. Então é uma característica muito própria da própria alma do encarnado, que vai estabelecer um desprendimento mais facilitado do seu próprio corpo. O indivíduo considerado pura e simplesmente sonâmbulo não é propriamente médio no sentido estrito da palavra. O sonâmbulo possui a faculdade anímica de sair do corpo, ou seja, ele desdobra-se. Então vamos fazer a distinção aqui. Como a alma desdobra-se do corpo, é o próprio espírito agora que vai estabelecer o concurso dessas faculdades. Então é uma propriedade da sua alma, por isso que é anímica. Ele pode presenciar acontecimentos, conversar com espíritos e transmitir informações que julgar pertinentes. O médium sonambúlico age como intermediário dos espíritos, quando se encontra parcialmente desligado do corpo físico, fornecendo aos circunstantes as informações que lhe foram dadas pelos comunicantes espirituais. Então podemos dizer que o médium sonambúlico ele é um grande coadjuvante da equipe dos encarnados no mundo espiritual, que desdobrado vai estabelecer informações de contato dentro desse campo de emancipação, porque ele vai ver, vai ouvir, vai perceber, vai saber se o comunicante é realmente fidedigno com relação ao que está dizendo. São muitas informações que o médium sonambúlico pode proporcionar para a equipe do trabalho mediúnico. São duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe, fora do limite dos sentidos físicos. Ele tira de si mesmo o que expressa. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal e mais amplos os seus conhecimentos, porque sua alma está livre. É exatamente isso, meu caro ouvinte. O que nos impede de apresentar todas as propriedades de potencialidade que possuímos na alma é o corpo físico. Uma vez desvinculado do corpo físico, afastado dele, nós vamos apresentar outras características muito mais amplas. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium expressa o pensamento de outrem. Então está bem clara aqui essa distinção, que o médium é o intermediário de um pensamento, da comunicação, de ideias que muito provavelmente, até da sua inteligência, às vezes não lhe pertence. Mas o sonâmbulo não. É tudo que ele pode administrar de si mesmo, emancipado do próprio corpo, ou seja, desdobrado do próprio corpo. Como faculdade psíquica do ser humano, a mediunidade se desenvolve paulatinamente, ou seja, dentro de um plano, dentro de uma perspectiva, sem pressa. Se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, sejam quais forem o temperamento, o estado de saúde e o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se comprovar sua existência: é experimentar, como afirma Allan Kardec. É importante considerar que, se a mediunidade faz parte do programa reencarnatório, é totalmente improdutivo forçar o desenvolvimento de uma mediunidade que não foi incorporada ao psiquismo do espírito, ou que ainda se revela incipiente. É medida de prudência deixar que a faculdade se manifeste espontaneamente. É por esta razão, meu caro ouvinte, que ninguém vai dizer para nós que somos médiuns e que devemos realizar este ou aquele trabalho.
Isso é uma coisa que parte de nós mesmos, porque nós é que vamos saber, perante a própria consciência, perante o pedido do próprio coração, em comunhão com os nossos guias espirituais, se faz parte do nosso serviço, se está dentro da perspectiva de tarefa a ser realizada, e espontaneamente nós temos que nos responsabilizar pela escolha e desejar o trabalho, não porque alguém disse, mas porque nós sabemos que esse trabalho deve ser realizado. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Instruções Psicofônicas, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autores diversos. O capítulo 24, página de fé. À frente do ataúde ou perante o sepulcro aberto, clama o homem desesperado. Maldita seja a morte que nos impõe a separação para sempre. Não suspeita de que os seus entes amados, na vanguarda do além, prosseguem evoluindo entre a alegria e a dor, compartilhando-lhe esperanças e ansiedades. E não se apercebe de que ele mesmo atravessará um dia, aflito e espantado, o portal de pó e cinza para colher o que semeou. No entanto, somos hoje os espíritas e os espíritos, batedores da era nova e servos da nova luz. Unidos estamos construindo o túnel da grande revelação, pela qual se expressará, enfim, a vida plena e vitoriosa. Conhecemos de perto vosso combate, vossa tarefa, vossa fadiga. A verdade, que pediu outrora o martírio aos pioneiros da fé cristã, atualmente vos reclama o sacrifício por norma de triunfo. Antigamente era perseguição exterior, através dos circos de sangue e das fogueiras cruéis. Agora é a batalha íntima, com os monstros da sombra a se aninharem, sutis em nosso próprio coração, declarando oculta guerra ao nosso idealismo superior. Ontem poderia ser mais fácil morrer de um átimo sob o cutelo da flagelação física. Hoje, porém, é muito difícil sofrer, pouco a pouco, o assalto das trevas, sustentando suprema fidelidade à glória do Espírito. Entretanto, não podemos trair a excelsitude do mandato que nos foi confiado. Somos lidadores da renovação e arautos da luz, a quem incumbe a obrigação de acendê-la na própria alma, para que o nosso mundo suba no céu para o esplendor de céus mais altos. É preciso não temer as serpes do caminho, nem recear os fantasmas da noite. Nosso programa essencial na luta é o aprimoramento próprio, a fim de que o mundo em torno de nós também se aperfeiçoe. Aprendendo e ensinando, lembremo-nos, pois, de que o nosso amanhã será a projeção do nosso hoje, e elegendo no bem o sistema invariável de nosso reto pensamento e de nossa reta conduta, continuemos unidos na cruzada contra a morte, esforçando-nos para que o homem compreenda que o amor e a justiça regem a vida no universo e que o trabalho e a fraternidade são as forças que geram na eternidade a alegria e a beleza imperecíveis. Assinou o espírito de Célia Xavier. Aliás, essa comunicação, que foi transcrita para forma escrita, na verdade, ela foi estabelecida pela psicofonia de Chico Xavier.
e então registrada aqui nessas páginas de luz, de amor, de convite ao cumprimento desse mandato que nós temos diante da vida, meu caro ouvinte, diante da mediunidade com Jesus. Aproveitemo-la com esse pensamento fortalecido nos ensinamentos de Jesus, optando pelo caminho reto da consciência. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.